Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. E você está em um Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E hoje, Rafael Salles, vamos aqui enveredar pela área da saúde. Uma área muitíssimo importante, Frank. Estaremos aqui conversando com o fisioterapeuta com formação em osteopatia e posturologia. Ele que também atualmente é presidente do Crefito 6. Eu fiquei mais ereto aqui, Frank, só de falar aí das funções. Que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Estamos recebendo hoje o presidente Jacques Eanes Esmeraldo Melo. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado aí, doutor Franco, doutor Rafael, pelo convite, né? Vamos explanar aqui algumas dúvidas e também o futuro da fisioterapia e terapia ocupacional para os ouvintes. Eu sei que a gente tem a conduta de se tratar aqui como doutor, advogado, doutor fisioterapeuta, mas o nosso bate-papo hoje é mais informal, né, Rafael? Então vamos tirar aqui os doutores de lado, Jacques, e vamos falar aqui do jeito mais informal possível, que essa é a pegada do Amigos de Lei. Antes de começar, vamos falar dos nossos apoiadores, Rafael Salles. Uritu, cafés e especiais. Você quer tomar aquele café sem necessidade de pôr açúcar e ainda assim ele está doce, Franco? Uritu, cafés especiais. Jolie Marie Maison, para você que quer estar bem trajado, bem vestido, chegar na festa ou como noivo, ou como noiva, ou como convidado. Lá tem os melhores trajes da cidade, fica ali na Brown Student. Também MISPA Segurança, referência em segurança patrimonial e pessoal na cidade. Se você precisa de uma segurança qualificada para sua empresa, MISPA Segurança. E Espaço Fateixa, a pousada que tem a melhor localização da praia de Jericoacoara, ali pertinho das Caipirinhas, Franco. Você já sai ali, ó, já vai aproveitando. Já fui lá e super indico o Espaço Fateixa. Agradecendo aqui por ser mais um apoiador do Amigos de Lei. Um abraço para Mirella. Meu amigo Jacques, mas vamos voltar aqui. Primeira curiosidade, né? Esse nome diferente aqui do nosso usual cearense, Jacques Eanes. De onde é que vem esse nome? É comum esse nome em Ipueiras? Como é que é? Rapaz, se você pesquisar no Google, você não acha. É único. Mas ninguém, só tem eu mesmo. Esse nome aí, meu pai leu em uma revista, em uma viagem que ele tinha feito, e a revista era em francês, e ele acabou lendo, viu, gostou, minha mãe estava grávida e colocou esse nome aí. Então, ficou, né? Eu acho que minha mãe deve ter concordado muito não, mas acabou que quem decidiu na época foi ele o nome. O nome é bonito, Rafael. Deu certo. Ali... Eu acho legal, sabe? Essa coisa de ter nome único. Ó. Eu tenho uma sócia, o nome dela é Cerzedela. Só tem ela no mundo. Nome do meu primo, Magno Kit Wheeler. Eita. Por causa do Tex Rangers, né? Que eu sou fã, já li muitas historinhas em quadrinhos do Tex. Mas aí eu sempre falo que meu tio, ele deu 3 opções de nome, né? Então ele deu aquele que queria, Magno Kit. Mas se a pessoa, aliás, Kit Wheeler, né? Mas se a pessoa quisesse usar o Magno, tava lá também para ter usado. Né? É justo. Mas, Jacques, voltando aqui para a infância, a gente sabe que você veio do interior e até hoje ainda guarda muitas raízes lá, sempre tá voltando, sempre tá revisitando, sempre tá viajando. Conta um pouco aí pra gente como foi essa infância em Ipueiras, interior do Ceará, e a chegada até Fortaleza. Bom, eu sou o caçula, né? Somos 3, eu sou o caçula dos irmãos. Tenho mais uma irmã do meio, que é a Milena, e o Henrique, que é o mais velho. E eu nasci em 1981, na cidade de Ipueiras, e nesse meio termo aí, até quando eu completei mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos, não tenho uma data bem específica não, eu tive um problema de saúde muito sério, né? E a aplicação de uma medicação, de um quantitativo exagerado, e eu acabei tendo uma hemorragia interna e formando sopro no coração. E eu fui encaminhado aqui para Fortaleza, isso na época de chuva. Então, você sair de Ipueiras, andar 350 quilômetros praticamente, carroçal, chovendo, de madrugada, né? Mas Deus tinha outro propósito, que não era para eu morrer naquele dia, né? Então, minha mãe veio me segurando, provocando muito sangue, por conta da hemorragia. Muito pequeno ainda também, né? Mas Deus teve piedade e tô aqui. Alguma missão aí que eu acho que a gente vai cumprir ainda, né, para frente. E a chegada em Fortaleza? Já foi para estudar? Como é que foi
a vinda para cá? Bom, eu vivi em Poeiras até os meus 19 anos, na verdade, e acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque a criação é totalmente diferente, né? Então, não só culturalmente, mas também ali as amizades que você faz na infância, elas são bem mais amplas do que acredito hoje, pelo menos aqui na capital, né? Então, são totalmente diferentes. Então, tenho muitos amigos lá de Poeiras que ainda volto muito lá, família que também mora lá e eu também ainda retorno, gosto muito de lá. Quando dá, né, a gente visita, mas a gente sabe por conta das limitações de tempo, a gente não é o que a gente gostaria. Mas aí eu vim para Fortaleza em 2000 e quando cheguei aqui, ainda desempregado, né, mas já com 19 anos, já beirando ali perto de fazer os 20, eu arrumei um emprego aqui em Fortaleza, na loja do meu irmão primeiro, né, que era batendo xerox, fazendo coisas gráficas. E quando eu estava com uns 3 meses lá, eu arrumei um emprego numa empresa que prestava serviço para a Caixa Econômica. E eu fui trabalhar durante muitos anos na Caixa Econômica, na parte de compensação. E aí eu entrava, tipo, 7 horas da noite e saía 4 horas da manhã. Então, basicamente, depois daí, foi que veio mais a trajetória para a fisioterapia. E como foi essa escolha pela fisioterapia especificamente? Já tinha alguém como exemplo? Era área de saúde? Você fez outra faculdade antes também dessa, né? Isso, eu cursei análise de sistema são 9 semestres, né? Eu fiz 7 semestres de análise de sistema, mas quando eu estava no 7º semestre, minha irmã já tinha passado em 2004 para fazer fisioterapia, e quando eu vi ali os livros de anatomia, fisiologia, eu ficava lendo ali, ela estudando e eu ficava lendo também os livros às vezes, e aquilo ali simplesmente me encantou, e eu criei assim uma paixão gigantesca pela fisioterapia, e eu resolvi fazer vestibular para fisioterapia e passei, né? Então, quando passei, desisti automaticamente de análise de sistema, tranquei e cursei o curso de fisioterapia. E é interessante, né, Rafael? Porque a análise de sistema, assim, É a bola da vez. Uma das. e não só isso, mas pressupõe um afastamento, sei lá, assim, do usuário final, né? Aquela coisa mais ali no computador, É na verdade. sala e tudo. E a fisioterapia já é o oposto, né? Já é o contato direto com o paciente, já é o contato direto ali, pegando mesmo, né, na pessoa. Bom, e justamente isso, Frank, que faz o diferencial da fisioterapia. Porque a gente, muitas das vezes, quando você vai fazer um tratamento de qualidade, né, você acaba passando mais de 1 hora com o profissional ali e com o profissional paciente, né? Então, ali no reduto do consultório, né, protegido por lei, né, pelo sigilo também, assim como o direito tem o sigilo, a gente fica resguardado e a gente conversa muita coisa lá. Então, o paciente acaba falando da vida pessoal, né, o que muitas vezes trouxe a esse problema, que são coisas muito íntimas, e aquilo ali apaixona, né? Então, porque você consegue ajudar as pessoas de todas as formas, não só mentalmente, mas também como fisicamente, né? Na reabilitação, os tratamentos, né? Que hoje a fisioterapia já progrediu muito, né? Então, isso apaixona, né? Pela fisioterapia, ela acaba lhe dando não só retorno de reconhecimento profissional, mas também financeiro, né? E hoje você, como presidente do CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Rafael, é o maior representante da classe. E falando de classe, quando começou esse seu olhar para a luta de classe, para as reivindicações, veio da faculdade, quando é que começou esse olhar? Antes disso, Franco, só para o nosso público, para esclarecer qual é a diferença do fisioterapeuta para o terapeuta ocupacional. Pronto. A fisioterapia, ela trabalha mais com a parte física, né? É claro que você trabalha exercícios e técnicas, né? Manuais, no corpo em si, né? Você pode manipular osso, tendão, ligamento, vísceras, né? A osteopatia visceral, ela é excelente. E já a terapia ocupacional, ela trabalha de uma forma, né, física também,
mas ela é mais voltada para a parte mental, né? Neurológica, vamos dizer assim. Então, você acaba fazendo um aprimoramento de movimentos para uma criança que tem dificuldades, né? A terapia ocupacional, ela consegue trabalhar com algumas tecnologias que desenvolve, né? Fazer esse desenvolvimento neurofuncional também, que é muito importante. Hoje a gente vê aí um avalanche do espectro autista, né? Transtorno do espectro autista, e que a terapia ocupacional ela é essencial no tratamento da TEA, né? Então, hoje a terapia ocupacional, para você ter ideia, as questões salariais da terapia ocupacional é muito superior ao da fisioterapia para esse tipo de conduta, né? Que hoje está muito em alta a integração sensorial. E a base de formação é a mesma ou tem uma específica para cada? Bom, as cadeiras, né, básicas, elas são iguais, anatomia, fisiologia, patologia, mas a partir das específicas aí separa-se o curso, né? Então, para cada um, sua determinada conduta, a terapia ocupacional é privativa algumas técnicas, da fisioterapia outras, então são coisas diferentes, embora às vezes trabalhem bem convergentes as duas profissões. Acho que ficou bem claro agora, viu, Fran? Show de bola. E essa parte de engajamento na luta de classe, como foi que começou? Bom, em 2007, né, eu me candidatei para o centro acadêmico lá na faculdade que eu fazia e me escolheram para presidente lá também e a gente ganhou a eleição numa margem boa também. E a gente começou a comprar as lutas da fisioterapia dentro da faculdade, que na época eram, né, com a monitoria, né? A gente fez um movimento de greve lá, dentro de uma faculdade particular, assim, foi um zoom muito grande, foi muita confusão, mas a gente não arredou o pé, né? O que é certo, a gente tem que fazer o que é certo e a monitoria, eles não tinham nenhum tipo de benefício, nem pagavam passagem, nem davam desconto na mensalidade. Então a gente se reuniu, a adesão foi de 100% da monitoria e a gente conseguiu um desconto de 20% para todos os monitores. Então isso aí já foi o início, né, de tudo, mas daí para frente foram também muitas lutas, né, do ato médico em 2012, 2013. Então teve muita coisa que a gente também atuou ainda como estudante para chegar, assim, dizer, olha, a gente teve participação nesses ganhos aqui há um tempinho atrás. Antes dessa campanha agora que você sagrou-se vitorioso, né? Teve alguma participação em campanhas anteriores? Não. Chegou a... A gente tentou montar algumas chapas antes no Conselho Regional, mas a gente nunca vingou, porque a burocracia tomou de conta, né? Então, dessa vez a gente conseguiu um advogado que conseguisse fazer, né, toda essa documentação. Parece que era bom, viu? Então, esse advogado aí, um tal de Francão lá. E aí a gente acabou que efetivou a inscrição da chapa. Mas a gente já tinha tentado outras 2 vezes, sem sucesso. E como é que... Fala um pouco mais dessa campanha, que eu tive a felicidade de participar, fazendo a assessoria jurídica da campanha. Mas fala um pouco, Jacques, eu sei bem a lei dos bastidores, né, todo aquele movimento, mas fala um pouco de como é que começou isso e como é que foi a união para chegar até esse momento. Lembrando, ele vai falar aí do percentual de votos muito expressivo aqui no Ceará. Quase 80%, né? Mas vamos lá. Como eu já tinha tentado montar a chapa anteriormente, os meninos andaram me ligando, né? Na época eu não conhecia o Igor, não conhecia o Thiago Alcanfor, só conhecia o Vinícius. Então o Vinícius acabou me indicando para o Thiago e para o Igor para poder falarem comigo, porque cada um estava com a chapa separada. E aí a gente foi se reunindo, construindo nessa união, até que se decidiu unir todas as chapas. Quando uniu todas as chapas, aí a gente teve o impasse de quem será o presidente. Então, assim, eu não tinha intuito nenhum de ser presidente, né? A gente está aqui para ajudar as categorias, tanto a terapia ocupacional quanto a fisioterapia, mas por decisão deles, inclusive eu não me meti nesse assunto, né? Porque eu disse, rapaz, fica meu nome à disposição, mas veja quem for melhor para assumir o cargo, né? E aí eles escolheram a mim. Então, prontamente eu aceitei a proposta de me colocarem como presidente. E daí para frente, a gente começou a trabalhar mais na parte de convencimento do profissional que a gente precisava de mudança. Então,
com o nome à frente, a gente conseguiu quase 80% dos votos na eleição. Votação muito expressiva e assim, o Jacques ele tem uma das qualidades muito relevantes dele é o hiperfoco naquilo que ele decide fazer, né? Então fui testemunha disso, inclusive na campanha, era quem estava sempre à frente, ajeitando documentação, levando para um lado, levando para o outro, indo lá no Crefito, despachar. Então, assim, mais do que merecida essa colocação como presidente. Mas chegando lá, qual foram os primeiros desafios encontrados no Crefito? Bom, eu acredito que quem sai da administração privada, né, e vai para a administração pública, sente um baque muito grande, né? E o pior que aconteceu, né, quando a gente entrou foi justamente a falta de estrutura administrativa que o conselho não tinha, né? Não tinha essa divisão de segregação de função, setores importantes para a administração pública. Como o Conselho Regional é um órgão público federal, né, uma autarquia pública federal, a gente tem que seguir as regras da administração pública, né, que é imposta geralmente pelo Tribunal de Contas da União. Então, a gente não pode fazer do jeito que acha que pode fazer para quem vem da administração privada, né? E isso foi um impasse muito grande, porque a gente chega com muita sede de resolver, fazer, melhorar, mas totalmente cerceado por conta da burocracia da administração pública. Então, eu acho que foi o maior desafio realmente, essa burocracia que a gente tem, né, dentro das repartições públicas. E a gente entende porque, em alguns casos, acaba tendo corrupção e eles acabam fazendo realmente essa burocracia para minimizar o máximo possível de danos aos órgãos públicos. E atualmente você já está com quanto tempo de gestão? Eu tô perguntando assim, eu sei, tá, pessoal? O pessoal de casa saber. Quanto tempo de gestão e o que é que já foi possível implementar? Nós estamos com 1 ano e 3 meses de gestão. E assim, eu brinco que nos primeiros dias ele falava assim, nós estamos com 32 dias de gestão, nós estamos com 47 dias de gestão, o homem estava contando os dias. Aí eu dizia aí do tempo que faltava, né? Agora já me esqueci do tempo que falta. Saímos dia 2 de junho de 2026. Mas iremos fazer um excelente... Não tenho dúvida disso com a equipe que a gente tem lá, né? Procuradoria, o setor jurídico, os conselheiros, né? O doutor Igor, o doutor Vinícius, o doutor Tiago. São 3 Tiagos lá, né? Então, fala um Tiago já contempla os 3, né? As terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A gente tá com uma equipe muito boa e acredito que a gente vai ter bons resultados, como a gente já teve agora, né? Vendo alguns editais de concurso sair, onde a gente tinha salários de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800, e vendo aí salário agora de mais de R$ 4.000 agora para fisioterapeuta, com a carga horária que tanta gente entrou na justiça para segurar, porque querem botar 40, mas a gente só pode 30. Então a gente tem feito muita coisa nesse conselho, né? E os desafios estruturais, que quando a gente chegou, que não tinha basicamente nada, a gente não tinha um setor de licitação, a gente não tinha um setor jurídico estruturado, nós não tínhamos uma supervisão, nós não tínhamos uma controladoria, e a gente está implementando tudo, né? Ainda falta alguns setores, mas a gente já está dividindo. O jurídico a gente colocou muito pessoal lá, né? Porque realmente precisava, a demanda é gigantesca, é o setor que mais trabalha lá. Montei, né, com muita rapidez o setor de contratos e licitação, porque a gente precisa ter segurança, porque eu não entrei no conselho para me prejudicar, eu entrei foi para ajudar a categoria, mas sem me prejudicar, obviamente. Então eu quero que os contratos, as licitações sejam totalmente idôneas, né? O que não estava acontecendo, porque não se tinha o rito da administração pública, e eu disse que não ficaria daquela forma, e eu corri bastante para achar uma pessoa. Graças a Deus, hoje a gente tem uma pessoa bem qualificada, né? Temos lá um funcionário do próprio conselho e uma pessoa com assessoria para cuidar desse setor de licitação, que era o que mais me preocupava lá. E agora a gente já está tomando os rumos, eu acredito que já a gente finaliza tudo que tinha lá que a gente não concordava. E é bom aproveitar esse espaço aqui, Rafael, uma questãozinha mais técnica, mais aproveitando a audiência, o que é que esse programa vai rodar, porque hoje existe uma lei, não de hoje, né? Mas hoje está em vigor a lei de que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm uma carga máxima de 30 horas semanais.
E ainda nos deparamos semanalmente com editais de prefeituras colocando lá no edital a seleção para 40 horas, né? Então, se a gente puder fazer esse apelo aqui, às vezes é o desconhecimento mesmo da lei. Sim. Então, se a gente puder fazer esse apelo aqui para os prefeitos, secretários específicos das pastas, atentar essa questão, porque existe uma lei, a lei tem que ser cumprida e qualquer ato que saia disso, ele prejudica muito a categoria. Perfeito. Franco, queria saber, na visão hoje aí do Jax, como é que tá a fisioterapia? As pessoas procuram também a fisioterapia preventiva ou esperam ainda acontecer alguma coisa para ir lembrar que existe a fisioterapia? Como é que você tem sentido hoje a população cearense com relação a esses aspectos? Bom, eu tenho uma clínica aqui, né, que eu atuo todos os dias. Eu acho que hoje vai ser o único dia que eu não atuei ainda em 2023, porque por conta dos compromissos que hoje a gente teve a solenidade de homenagem aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lá na Assembleia. E estou com esse compromisso aqui e tenho outras reuniões também logo em seguida. Hoje 2023 vai ser o único dia que eu nem adoeci ainda e nem deixei de atender. Mas voltando aqui a visão da população em relação à fisioterapia, nós temos hoje bem diferente do que se tinha há 30 anos atrás, por exemplo. Hoje, nós já temos, inclusive, decisões do STJ garantindo nossa autonomia profissional. Nós não precisamos de nenhum outro profissional que determine quando a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e quando dá alta. Então, nós determinamos nossas condutas, nós determinamos quando entra e quando sai do consultório de fisioterapia. Então, com isso, a gente acabou ganhando muita confiança da população. E como eu falei no começo, como a gente passa muito tempo com o paciente, né, 1 hora e meia às vezes, dependendo de cada problema, a gente acaba demonstrando a esses pacientes, né, a nossa importância e mais ainda que é o que decide, né, realmente como que está a visão da população com a fisioterapia, a resolução dos problemas. Porque por muitas vezes vai a outros profissionais, passa o medicamento e manda para casa e pouquíssimas vezes resolve. Então a fisioterapia ela é essencial para a cura desse paciente, né? E a gente tem também, lá na clínica, a gente tem de preventivo também, que é o Pilates, né, e outras técnicas como o RPG, que ela também é preventiva. Então, o Pilates hoje, a gente lá na clínica tem mais de 50 alunos lá no Pilates, que promove muito a saúde desses. Então, ela é preventiva, evita problemas, por exemplo, de hérnia de disco, artrose, enfraquecimento, né, a perda da massa muscular. E isso traz muitos benefícios, né? E acaba que fortalecendo a questão na mulher, que você sabe que a adesão das mulheres a prevenção é muito maior do que o homem. E a gente tem lá fortalecimento de assoalho pélvico, por exemplo, 60 anos com perda de urina, o Pilates consegue resolver com fortalecimento do assoalho pélvico, né? E outros problemas aqui, como hérnia de disco também, a gente consegue reverter alguns casos e prevenir, né? O cara já tem uma protusão, mas não está na hérnia. E com o Pilates, né, o RPG também, que é muito bom para isso, a gente evita, né, fortalecimento de musculatura e às vezes até a própria protusão reduz, né? Faz uma redução para que dê mais qualidade ao paciente. Então, ele não progride na doença, realmente é preventivo mesmo. Hoje a fisioterapia está ampliando muito com isso, né? Perfeito. Eu vou dar um depoimento aqui, Franco. No ano passado, eu passei uns dias em Portugal, a mulher estava grávida, né? E aí, teve um dia que eu acordei cedinho, corri 6,5 km lá no Porto. E aí depois passei o dia inteiro rodando. E depois mochila nas costas, eu carregando tudo que ela tava grávida, né? E eu garotando, não sinto nada. Rapaz, quando foi no final do dia, o nervo ciático aqui cobrou o preço. E eu passei uns 2, 3 dias travados. Quando eu cheguei aqui, rapaz, vou atrás aqui de alguma coisa. Me indicaram Pilates. Fiz 1 mês de Pilates, trabalhando a parte de fortalecimento do core. Rapaz, sensacional. Eu disse, isso aqui eu preciso fazer mais durante o ano, porque eu acho que assim como uma academia que você precisa de uma musculação, Pilates que trabalha essa parte de alongamento, fortalecimento daquelas estruturas corporais que você precisa mais, eu achei sensacional e é uma coisa que eu vou fazer hoje de forma perene, assim, se não todos os meses, pelo menos alguns meses do ano, porque eu achei muito, muito bom mesmo, essa parte de trabalhar alongamento, sensacional. Mas e também um testemunho, né?
eu precisei muito de fisioterapeuta no decorrer da minha vida, Aí, sabe? o rapaz, aí ele foi logo casar com E uma. por isso que eu acabei casando com uma, viu? Porque era sempre quebrei braço, quebrei perna, quebrei, enfim, várias Menino coisas de maligno, menino era maligno, essa, né? né? E uma vez eu tava fazendo fisioterapia e tinha quebrado o braço. Aí tinha aquele negócio de fazer acho que era todo dia e tal. Aí sei que um dia eu não tava aguentando mais, bicho, chamei meu primo, que era muito parecido comigo. Aí quando a fisioterapeuta saiu, acho que pra pegar gelo, alguma coisa assim. Ei, mas fica Aí aqui no meu lugar. É fica sério aqui no isso? meu lugar. Aí ele completou lá a sessão de fisioterapia por mim. Mas quando essa mulher percebeu, ficou com raiva, viu? Pensa. Ave Maria. Como a vida dá voltas, né? Mas, assim, o testemunho que eu posso dar realmente que é a fisioterapia. E a gente que tem uma proximidade maior, né? Por conta da Jordana ser fisioterapeuta, acaba que tem outras amigas fisioterapeutas e amigos e tudo mais. A gente vê que, às vezes, a valorização da classe não está à altura do que ela proporciona para a sociedade, né? E aí, falando sobre isso, eu quero entrar aqui nas pautas atuais do CREFITO para a melhoria dos profissionais. Queria que você começasse falando dessa que a gente está no movimento mais recente, que é a questão das 24 horas, o fisioterapeuta 24 horas na UTI. Bom, exatamente. Junto com uma parceria lá com o deputado Marcos Sobreira, nós apresentamos um projeto agora no começo de 2023 para fisioterapeutas 24 horas nas UTIs, né, de todo o estado do Ceará. Piauí já tem, são mais 4 estados aqui no Brasil que já tem fisioterapeutas 24 horas e a gente queria trazer para cá. Jackson, mas vocês estão fazendo reserva de mercado para criar vagas? Não, não é isso. Os estudos, né, mostraram que a fisioterapia 24 horas nas UTIs, ela reduz o tempo de internamento. Então, automaticamente, ela consegue retornar o paciente mais cedo para casa também. E aí evita de infecções hospitalares, síndrome de prolongamento no leito, né? E que traz muitas sequelas para o paciente. E outros problemas também, que é o custo de um paciente na UTI. A gente sabe que aqui no Ceará é um dos estados que tem o leito de UTI mais caro por dia, né? Não sei se por conta das empresas que só vendem caro, enfim, teria que fazer uma avaliação mais minuciosa para identificar isso, mas no portal do DataSUS, o estado do Ceará é um dos que tem o leito mais caro do Brasil. Então, com a implementação do fisioterapeuta 24 horas na UTI, você reduz o tempo do paciente na UTI, fazendo assim uma redução de custo. Inclusive, a gente tem um estudo de um conselheiro lá no Hospital Regional do Sertão Central, que eles fizeram essa implementação dos 24 horas e conseguiram reduzir em até 15% o tempo de prolongamento, né? Fora outros benefícios aí que está já mais do que comprovado, né? O Ceará já tem 73% dos seus hospitais com UTI 24 horas e os maiores particulares que têm dinheiro para bancar o estudo também já colocaram o fisioterapeuta nas UTIs 24 horas, tá? Para eles é bom porque tem mais rotatividade, né, dos leitos de UTI, fazendo admissões, porque a gente sabe que os planos de saúde, cada um paga o valor que quer, então os hospitais privados, eles precisam também. Por exemplo, a maior daqui, que é a Unimed particular, ela que banca, né, o leito de UTI. Então, para ela, quanto menos gente dentro da UTI, não só para os seus usuários, mas também para as questões financeiras do hospital, tá? Então, tá mais do que provado, né? E aí a gente faz até o apelo ao governador Elmano aí, que veja isso, né? Porque vai beneficiar não só a sociedade, mas também o governo do estado. Perfeito. Eu notei que você tá com uma lista de pautas aí. Então vamos esmiuçar aqui elas para a gente deixar bem informado o profissional do que o CREFITO está fazendo pela categoria. Bom, eu vou começar aqui com a pauta que voltou à tona, né? Que foi o ato médico, que eles pegaram os vetos que aconteceram pela presidente Dilma e criaram uma PL só com os vetos, tá? Então, esses vetos, eles basicamente cerceiam não só o fisioterapeuta, mas todas as outras áreas de saúde do Brasil. Resultado, vai parar com o SUS. Então, o sistema de saúde, infelizmente, ele depende muito mais, né? Ou felizmente, né? Depende muito mais dos outros profissionais do que o médico em si. Então, o ato médico, ele cerceia
o direito, né, que a gente já tem garantido tanto por lei quanto decisões judiciais no STJ, da autonomia profissional, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicólogo. Então, sim, todas as outras áreas serão cerceadas e aí a gente está trabalhando lá em Brasília para que esse projeto continue, até sem pautar, porque não tem justificativa nenhuma que esse projeto seja apresentado novamente com o único intuito de prejudicar a saúde no Brasil. E, além disso, existem outras PLs que são mais pontuais também, que não estavam no veto em si, mas que também elas estão sendo trabalhadas pelos médicos lá para também tirar alguns ganhos que a fisioterapia, enfermagem, odontologia e outros tiveram também com relação a isso. Então, assim, a gente está trabalhando também lá em Brasília, né? Com relação a esse ponto, antes de avançar, só para contextualizar. Então, o problema em si é os médicos querem ter mais atribuições que eles precisariam prescrever para só depois outros profissionais como fisioterapeutas atuarem. É essa a questão. Isso. Uma das questões é essa daí. Então, basicamente, a fisioterapia, terapia ocupacional, fono, enfim, todas as outras profissões que não médicas, elas iam praticamente depender do que o médico disser. Se ele dissesse que não precisava, a gente não pode fazer. Então, eu tenho meu consultório particular, o paciente ele não pode ir mais lá diretamente. Então, pararia. Então, se o cara não pode ir, vai ter que passar pelo médico para vir para mim e eu decidir o que é que eu posso fazer. Então, assim, é uma coisa injustificável, né? Já foi provado que não deveria ser aprovado, tanto que a presidente Dilma, na época, vetou isso, porque foi recomendação do Ministério da Saúde não fazer. A Dilma acatou essa recomendação do Ministério da Saúde, porque simplesmente ia travar o sistema único de saúde. Então, assim, a gente já tem uma saúde no Brasil precária, meu amigo. E a gente vai piorar esse sistema? Não, pelo contrário, a gente está caminhando contra isso, né? E estamos trabalhando muito para que isso seja logo enterrado de vez, que eu não sei por que retornaram com isso. Perfeito. Pode continuar aí no próximo ponto. Na pauta. Bom, vou falar também sobre aqui o crescimento que a gente teve sobre o transtorno de espectro autista, que a terapia ocupacional hoje domina, né, os tratamentos, as intervenções, e fiquei muito feliz quando eu me aproximei mais, quando eu cheguei no Conselho Regional, que eu vi, né, o trabalho da terapia ocupacional e me encantei com muita coisa, né? Inclusive, hoje lá na Assembleia, eu fiz um convite a um terapeuta ocupacional para a gente fazer uma live, para ele demonstrar o que ele faz, porque eu trabalho lá com parte de captor ocular também, correção de estrabismo, algumas coisas, mas o trabalho dele vai muito além disso. Então, as técnicas que ele utiliza, muito mais avançadas do que a que eu estava utilizando, que eu vi que é uma coisa fenomenal. E aí eu fiz até esse convite com ele, né? Para que a gente fizesse uma live lá no conselho para ele demonstrar isso, divulgar mesmo a terapia ocupacional, que ela precisa ser mais divulgada, né? Até a pergunta, qual a diferença da FISO e da TO e tal? Então, assim, porque quase ninguém sabe nem, na verdade, diferenciar, porque o limite é bem tênue mesmo. Ali eu acho que dá quase uma derivada, sabe? E realmente a terapia ocupacional me impressionou com muita coisa, né? Eu não tinha a vivência da terapia ocupacional e fui conhecendo. E realmente lá todos os assuntos que a vice-presidente, que é a terapeuta ocupacional, me traz, a gente tem colocado em prática, tem feito, né? É um trabalho muito bacana lá. E o TEA sem sombra de dúvida, a integração sensorial é o carro-chefe, né? Mas ela não faz só isso, faz muitas outras coisas bem legais, como eu citei aqui, da questão ocular. Tá? Aproveitando essa temática que é importante, Franco, do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Há 10 anos, você ouvia falar assim muito esporadicamente, fulano tem autismo, o filho de ciclano tem autismo. Hoje está cada vez mais comum a gente escutar. O que é que aumentou? Foi o diagnóstico. Antes a gente não tinha com precisão esse diagnóstico, as pessoas tinham algumas doenças, mas não era possível identificar. Se atribui a isso ou a algum outro fator? Assim, não se sabe ao certo, né, por que tem aumentado tanto o número de pessoas com espectro autista, né, transtorno de espectro autista, que é o TEA. Mas existem alguns relatos sobre consumo de comidas
enlatados, agrotóxicos, utilização de hormônios. Então, assim, tem muitas especulações, mas nada que defina ainda, é isso. Não, ainda não tem esse tipo de diagnóstico que causa, né? Então, assim, eu acredito que deva demorar ainda até fazer essa descoberta também. Né? Isso. Mas, assim, o espectro autista, ele antes era, sei lá, década de 60, 50, era tido como louco, né? Obviamente que são graus mais elevados. Aí depois veio década de 80 ali, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. E aí foram criando outros diagnósticos e hoje o transtorno de espectro autista, ele está mais abrangente, porque se enquadra realmente mais nesse diagnóstico, né? Então, assim, cresceu realmente mais, mas é como você diz, o diagnóstico também, ele está mais, vamos dizer, mais propagado, né, entre os profissionais também, médicos, não médicos, do espectro autista. Eu acredito muito que é a questão do diagnóstico, né? A gente teve até aquela infeliz declaração recente daquele vereador, né? Que presidente disse, olha, da Câmara de na minha época, curava era com P e tal. Então, assim, para ver como era a cabeça de uma época que a gente pode dizer até que é a nossa época, né? Não é uma época tão distante assim. Então, a questão do diagnóstico. E eu queria pontuar também aqui, vendo o Jacques falar dessa nova abordagem, né, específica sobre esse tema, mas o que me impressiona muito, Rafael, agora na vivência com os profissionais, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, é a qualidade técnica desses profissionais, sabe? A gente tem, se a gente pegar um corte pequeno, que são os conselheiros nossos lá do CREFITO, vários mestres, doutores e gente que realmente estuda de uma maneira acadêmica e coloca na prática toda essa qualidade técnica. Então, assim, mais um reforço de como esses profissionais, eles merecem realmente um reconhecimento maior, social e financeiro também, né? Seguindo a pauta. Bom, a gente teve também recentemente o Cobrafim aqui no Ceará, onde nós fechamos uma parceria com a Fiocruz, que ele demonstrou lá um equipamento, uma tecnologia que foi, assim, eu fiquei impressionado com a tecnologia de ponta que eles desenvolveram lá, que é para avaliação de movimentos, né? Então, você tem aí um paciente com Parkinson, AVC ou qualquer outro problema neurológico, e são as luvas, né, com óculos virtual, onde esses captores que ficam nas luvas, eles captam um mínimo nanômetro de movimento, e aí você consegue identificar, inclusive com alguns gráficos, né, que tipo de doença, se é Parkinson ou se não, se é outro tipo de doença. O tratamento, então, você começou aqui, fez a avaliação no começo do tratamento. No final do tratamento, meia hora, 40 minutos depois, você faz uma reavaliação e aí você detecta se melhorou, se esses exercícios ou se essas condutas foram boas, se realmente é a conduta correta a fazer com o paciente. Então, assim, é uma tecnologia que tem um mundo de coisa ainda para estudar, né, para desvendar. E essa parceria com a Fiocruz é muito importante. Inclusive, a gente vai né, estar no Iguatemi, né, dia 12 agora, 13 e 14 agora de outubro, lá no Iguatemi, em frente ali ao Pão de Açúcar. A gente vai estar com um stand lá, demonstrando algumas coisas. A Fiocruz vai estar lá, né? Então, passem lá para vocês também conferir essa tecnologia que eu fiquei assim abismado com tamanha tecnologia, né? Que é um projeto gigantesco e que vai trazer muitos frutos para a fisioterapia e terapia ocupacional. E também falar sobre o conselho, a gente teve esses ganhos, Franca aqui é testemunha sobre as questões de carga horária, né? Nós entramos na justiça contra muitas prefeituras que estavam descumprindo a lei de a carga horária do fisioterapeuta. O terapeuta ocupacional só pode ser 30 horas, não se pode ultrapassar. Se ultrapassar é hora extra, tá? Então, principalmente nos certames aí, a gente tem encontrado muito desvio dessa conduta de permanecer na lei com as cargas horárias. Então, nós ganhamos muitas causas na justiça, determinando que retornasse a carga horária prevista em lei, né? Que são as 30 horas. E, graças a Deus, a gente já está com bem menos problemas, os editais já estão saindo assim, de vez em quando ainda coloca lá as 40 horas,
mas a maioria já está cumprindo as 30 horas e saindo desse negócio de 40 horas aí. Uma pauta aqui, Jacques, que eu acho que é interessante trazer, é até para que as pessoas entendam por que que o conselho, o Crefito particularmente, e outros Crefitos têm comprado tanto essa briga, entre aspas, com os EADs, né? Qual é o prejuízo, do ponto de vista do conselho, que vocês verificam dessa educação à distância para fisioterapia e para terapia ocupacional? Bom, vou entrar nesse assunto da EAD, mas eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu esse ano, né? Foi uma conquista também, obviamente o Conselho Federal que tem esse poder, mas o Crefito 6 também esteve presente na conquista desses novos acórdãos que saíram. Então, nós temos um acórdão autorizando o fisioterapeuta a fazer a ultrassonografia, né? Na verdade, uma resolução autorizando a fazer a ultrassonografia diagnóstica mais cinética funcional, não tem nada a ver com a do médico. Então, eu vou lá com o ultrassom e vejo que a inflamação está no ligamento, se tem cartilagem com lesão condral, se tem músculo rompido, se o tendão está rompido. Então, o fisioterapeuta foi autorizado a fazer também esse tipo de exame. Obviamente que o laudo diagnóstico nosológico é do médico, mas o fisioterapeuta hoje está apto a fazer o laudo do diagnóstico cinético funcional, tá? Então, isso foi um ganho muito bom. Outra coisa que a gente teve com um acórdão agora, que é o da hidrolipoclasia, que ela é mais voltada para a parte estética, que é injeção de soro, né, no local da gordura e feito com ultrassom de alta cavitação e tal, para poder reduzir a gordura. Então, assim, a gente tem uma técnica invasiva, né, para poder atuar. Então, aí que está o problema. A gente foi autorizado também a fazer a mesoterapia, que é injetável também, e também da onda de choque também, que ela não é invasiva, mas também a gente foi autorizado. E, por último, agora, a toxina botulínica, né? Tanto na área de dermatofuncional, mas também na área de neurologia. Então, você pega um paciente com AVC espástico, você vai lá e identifica qual é o músculo que você tem que colocar a toxina botulínica e vai fazer nos pontos motores para que ele tenha um relaxamento da musculatura. Porque se deixar com espasticidade, a gente tem deformidade e as deformidades elas são definitivas, tá? Então, a fisioterapia avançou muito com condutas. E essas condutas com injetáveis, elas trazem também riscos. Já dizia o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, por conta dessas responsabilidades, é que nós, o Crefito 6, nos posicionamos contra as EADs. Porque você imagina aí, se a gente já tem problema, né? Obviamente que os acórdãos foram feitos agora, a gente está ainda, né, na maturação das técnicas, mas obviamente que a gente vai ter problema. Então, se o profissional se formou com curso presencial, fez pós-graduação, às vezes dermatofuncional, viu a técnica lá e agora fez um curso de aprimoramento da determinada técnica, que o Conselho Federal ele exige a carga horária mínima, exige que a empresa seja cadastrada no Conselho Federal para poder autorizar o curso. Então, o cara faz tudo isso e mesmo assim acontece intercorrência. Intercorrência acontece com todas as profissões. Então, você vê aqui noticiários, fulano fez uma lipo, morreu. Então, isso acontece. Intercorrências acontecem. Não é porque o profissional quis matar. Não existe isso, né? É o nome dele em jogo, obviamente. Então, as intercorrências acontecem. Então, por isso que a gente quer minimizar o máximo possível das intercorrências, é justamente não compactuar com as EADs, porque elas irão prejudicar a sociedade brasileira. E aqui só para acalorar o debate, né? Não é a questão do advogado do outro lado, não. Mas defende o telepresencial. Que eu sou um defensor do telepresencialismo da nossa área, que é bem diferente, né? Mas só para acalorar, não seria que também a gente imaginar, né? É o futuro essa questão do telepresencialismo. Questão de aulas online, o próprio programa que você acabou de colocar aqui, né? Que é um programa de uma realidade virtual. Isso. E como é que o conselho vê não estaria impedindo uma certa evolução, a tecnologia auxiliando? O problema é a EAD ou a EAD mal feita? Existe alguma forma de uma educação à distância com qualidade?
O que é que tu vê mais ou menos sobre Bom, isso? Recentemente, né, mês de agosto, eu estive lá em Brasília numa reunião com o MEC. A gente solicitou essa reunião porque, vejam bem, nós temos várias faculdades de EAD, tanto para fisioterapia como terapia ocupacional. E aí a gente vai consultar, rapaz, quantas vagas essa faculdade oferece, né? Fazendo o somatório das faculdades EADs aqui, só fisioterapia, para vocês terem ideia, são 350 mil vagas, certo? Beleza, vamos lá, a gente sabe que não preenche, mas aí a gente vai, cara, vamos dar uma visitada nesse polo dessa EAD nessa determinada cidade. E quando a gente chega lá, é um açougue. Precário, né? Quando não vai em outra, é um terreno baldio. Ou seja, e aí a solicitação ao MEC foi justamente essa. Não, mas é um açougue mesmo? Açougue mesmo, açougue de matar boi. O pessoal pensou que era Não, figurado. açougue mesmo, de matar boi. É mesmo. Certo? Então, assim, são Porque coisas... a ideia do EAD, só pra me corrigir se eu estiver errado, né? Na verdade, existe o espaço físico, né? Os professores que estão à distância, né? Mas eles vão lá para aquele local, ou eles ficam em casa. Por conta da pandemia, acabou-se tendo o hábito de ficar em casa, assistir aula de casa. Fica na plataforma, é igual para todo mundo. Para os 350 alunos, se tiverem, 350 mil alunos, se tiverem matriculados. Então, a gente não concorda com isso, né? Como é que um estudante vai tirar dúvida com uma plataforma que é gravado, né? Se ele vai dar uma aula, por exemplo... Ainda é gravado. Tu imagina isso. É aí que eu quero chegar. Se o que está acontecendo é o formato do EAD ou o EAD em si, entendeu? Não é o EAD em si. Vamos lá. Se a gente tem uma cadeira na faculdade sobre fundamentos da fisioterapia, certo? Ou fundamentos da terapia ocupacional, que ela é basicamente teórica, né? Uma cadeira teórica. Não se vê problema de ser EAD. Isso aí a gente não contesta, que a evolução ela tem que acontecer, mas tem que saber acontecer de forma responsável. Então, como é que eu vou lançar uma cadeira de terapia manual online? Não tem como. É insano você imaginar que o cara vai fazer um curso de terapia manual online. Porque quando você vai fazer uma manipulação de cervical, por exemplo, você tem que saber se esse paciente não tem uma variação anatômica da artéria vertebral, para eu não matar o paciente, como já aconteceu. Então, assim, que brincadeira é essa com a vida dos outros? Certo? Pela questão financeira só. Então, assim, a gente foi cobrar isso do MEC. Por que que o MEC não toma as providências? Porque se quer ter AD, beleza, mas pelo menos fiscalize. Tá? E a gente não... Bom, chegou o ofício dizendo que foram averiguar, está com oitiva. Vamos ver o resultado dessa faculdade que a gente denunciou lá, né? Eu levei várias faculdades, universidades até para poder fazer a denúncia, mas não tem como concordar com esse tipo de coisa. Se você não faz uma avaliação correta, você erra seu tratamento todo. Não tem como. Você vê a cor da pele da pessoa, você vê a textura da pele, você tem que sentir a temperatura. Se eu for fazer um paciente com artroplastia total de joelho, né, que é a prótese de joelho que faz, né, geralmente ali depois dos 60, 70 anos de idade. Se eu pegar no joelho desse pós-operatório, né, desse paciente com pós-operatório, e não sentir a temperatura do joelho, eu posso matar o cara. Porque se ele tiver com trombo lá, na hora que eu fizer a manipulação, vai deslocar e vai criar uma embolia pulmonar, vai morrer, meu amigo. Não tem para onde correr. E pode botar dentro do seu carro, não dá tempo de chegar no hospital. É questão de segundos. Deixa eu tirar mais uma dúvida. E tem prova, igual da OAB? Não, é totalmente livre. A pensou, né? Então... Você é atendido por um fisioterapeuta formado em AD, tu quebrou um braço, vou lá, corrigir. Rapaz, é muito arriscado. Complicado. Então, assim, não são coisas simples que a gente tá aqui... Não é só um protesto que esquece. Mas é um protesto que esqueceu, não, né, velho? Que já é Então, muito... assim, Fazer um trocadilho com o direito aqui. Que já é muito grave. Que já é muito Mas grave. pro direito talvez seja bom, porque vai vir processo para todo lado. Porque vai processar o profissional. E o cara errou. Se ele, mesmo que ele tenha estudado afinco na faculdade e tal, ele não teve a prática de pegar Cara, quando você pega o paciente com trombo, na hora que você toca a mão, você já identifica. Já tem as artérias certas que entopem na maioria dos casos. Já tem a cor do joelho fica diferente, supura, cria pus, tudo, enfim.
várias coisas que você tem que identificar, até o cheiro, né, da secreção, você sente na hora tá na consulta. E como é que você vai simplesmente por EAD fazer isso? Não dá. Não dá. Então, assim, por esse motivo, Franca, nós não somos contra o avanço tecnológico, não. Muito pelo contrário. Essa parceria com a Fricurs que a gente fez, ele participar dos eventos da gente, foi extremamente importante para ver para que lado a tecnologia tem que caminhar e não para prejudicar o ensino. Tá? Nós somos contra o ensino EAD. Nós somos contra o ensino EAD por esses motivos que eu citei. Tá? Não contra o avanço tecnológico. Logicamente que para não haver nenhuma confusão, rapaz, mas o procurador do CREFIT é a favor do ensino EAD? Não, eu tô só trazendo os argumentos aqui para o debate sair. Claro, para né? ficar bem Entendi. claro e o debate sair, até porque eu assim como já falado aqui, comum de todas essas opiniões e também entendo a seriedade do ensino presencial nesse caso, né? Eu acho que há como conciliar o que essas cadeiras iniciais, fazer, né, à distância, até com um modo de baratear e de tornar mais Sim. acessível o estudo. Mas realmente, passando de uma certa fase, tem que ser realmente presencial. Não à toa que o MEC tirou, inclusive, algumas profissões aí do EAD, né? Eu não tô Direito lembrado, foi não tô lembrado. psicologia, enfermagem e teve mais outra, não tô lembrado também não. Mas essas três eu tenho certeza. O direito entrou. Que você não vê ali o calor de um juizado, de uma presença com... Você tá ali no julgamento. Então, tudo isso interfere na sua qualidade. Né? O cara que não recebeu pressão ali do Ministério Público, do juiz. Meu amigo, na hora que ele se formar aqui e for pra frente do juiz, que o juiz der um cara, acaba baixar a cabeça e o juiz tá perdido, causa Sem perdida. engole. Não tem pra onde correr. Então, mesmo que tenha argumentos, né, às vezes o grito ali, a questão psicológica interfere. Você tem que estar preparado psicologicamente para certas situações. Se eu pegar um paciente também passando mal em cima da minha maca, eu tenho que saber me posicionar, né? Porque tem gente que sai gritando dentro das clínicas, me ajude, me ajude. Não, meu amigo, você que tem que prestar o socorro. O paciente não é seu. Então você tem que ter qualificação. No código de ética diz isso. Que você tem que estar preparado para qualquer intercorrência dentro do seu consultório. Então, se você vai fazer injetáveis, se prepare também para salvar a vida se um paciente apresentar alguma alergia, choque anafilático. Você tem que estar com a conduta prontinha. Não é só chegar e fazer e ganhar o dinheiro, não. Né? Tem um bônus, mas também tem os ônus das técnicas utilizadas. Então, a gente precisa desse cuidado e é por isso que eu me posiciono contra. Não vou me proporcionar 100% contra a EAD, não. Cadeiras de teor teóricos, né? A gente Tá defendendo aí no mínimo híbrido. Algumas disciplinas obrigatoriamente mas deveriam... eu faria trocava os 60% que eles autorizaram a fazer EAD, eu trocaria para o contrário, né? 60 presencial, 40, no máximo 30, na verdade. Se fosse da minha escolha, era de 20 a 30, não passava de sair, porque a gente sabe que tem muita cadeira teórica, sim. Tá? Então, elas já são híbridas, teoricamente, porque assim, você faz uma cadeira de patologia e aí você faz a sua teoria da patologia e depois você vai para a prática da patologia. Você faz uma teórica de avaliação, né? Propedêutica, fisioterapêutica, e depois vai para a prática. Então, as cadeiras na saúde, elas sempre, acredito que no direito também tem essas cadeiras teóricas, que o cara vai chegar no tribunal sem saber a teoria, né? A gente precisa saber a teoria, sim, né? A forma com que é cobrada essa teoria, isso é discutível realmente, né? Então, assim, nós não somos contra 100% EAD, não, mas a gente também não pode ser a favor em determinadas condutas que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm. Ficou claro, Rafa Salles? Qual a sua opinião? Ficou perfeito, meu amigo. Eu acho que você tá mudando, Franco. Você é um presencialista porque você está lançando aí uma imersão em audiência trabalhista presencial. Eu nem ia falar sobre isso, mas o Jacques falou tão bem da importância aí de estar preparado, né, Rafael, para Eu só tava a imaginando audiência, para isso. um contato com o juiz, que eu vou ter que falar agora da imersão Tem trabalhista. até o QR Code, Vai estar passando o QR Franco. Code agora aqui na tela, que estarei eu, Rafael Salles e o juiz do trabalho, Conrad Mota, nos dias 20 e 21 de outubro, falando exatamente sobre
sobre a audiência trabalhista. E nessa pegada aqui que o Jacques falou, eu nem combinei isso com ele, né? Parece que é combinado. É verdade. Combinaram isso. É a antes. realidade de todas as profissões, É né? a realidade. É o que? É o calor da sala de audiência, é o que não tá no livro, é o que você só vai aprender lá quando estiver dentro da sala de audiência, mas que você vai ter a oportunidade de aprender conosco lá nessa imersão. Fala um pouco mais dessa imersão aí, Rafael. Bem, vão ser 2 dias onde eu, o Franco e o Conrad combinamos de trabalhar sob uma perspectiva diferente, a partir de cases. Então a gente vai trazer muito caso prático. O Conrad já é juiz aí, acho que há mais de 15 anos. 19 anos. 19 anos, já deve ter feito aí umas Experiência boa. mais de 20 mil audiências, que um juiz faz em média 1.000 audiências por ano. O Franco também já fez aí seguramente mais de 1.000, 2.000, 3.000 audiências. 4.000. Eu já fiz umas 1.500 audiências. Então é muita experiência adquirida ao longo de muitos anos. E hoje, assim, eu posso falar que a gente vai trazer no detalhinho, Franco. Detalhinho daquilo que deve ser feito para você não se dar mal durante uma audiência. Que às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente tá ali só assistindo e vê o direito indo embora, assim, facilmente de um dos lados, porque o advogado não estava atento para um detalhe importante que ele deixou passar. E quem fizer essa imersão, Franco, eu tenho certeza que não vai deixar passar nada. Lembrando, Fica a craque. audiência trabalhista é o ato mais importante do processo de trabalho. Lá é que a gente diferencia homem de menino, menina de mulher, né? Falando aqui uma linguagem bem clara. E a experiência imersiva, é bom falar sobre isso, ela vai ser total. Você vai estar lá com a gente, estaremos lá fornecendo coffee break, fornecendo almoço no sábado. Almoçar com Franco Amada, rapaz. Você vai ter a oportunidade de chegar lá do lado do Rafael, almoçar com ele e perguntar algumas coisas. Então, assim, é de uma qualidade única, evento exclusivo, 30 vagas apenas que já estão sendo vendidas aí desde, eu acho que a gente de sexta-feira, não foi? Passada. Enfim, você vai estar vendo esse programa Na aqui no própria dia... sexta já teve inscritos. Você vai estar vendo esse programa aqui, se assistir no dia do lançamento, no dia 13 de outubro, exatamente no dia da virada de lote, tá? Último dia. Então ainda vai dar tempo de pegar com preço de primeiro lote. Agradecer aqui o Jacques de ter levantado essa bola aqui para eu cortar, porque... Não, Porque e eu é importante. indicaria com certeza, porque pelos resultados que a gente tem tido de ganhos trabalhistas lá, né? Principalmente nas cargas horárias e alguns ganhos que a gente tem tido com o Dr. Frank lá, né? Vou chamar aqui porque como procurador e agradecer até a disponibilidade dele. Já tive a oportunidade de almoçar algumas vezes com ele, quando ele reserva o horário dele para mim, mas indico demais o curso porque eu sei que vocês vão ver coisas muito boas, não tenho dúvida disso. Então aproveitem aí, que o homem é ocupado, viu? Faz esse corte aí, viu, Jordana? Aproveita esse corte aí pra gente. Meu amigo, agora estamos aqui no momento... Muito obrigado aqui pelo elogio, pelo reconhecimento. Estamos juntos. E estamos aqui no momento do Café Uritu. Uritu Cafés Especiais. Então esse é o momento que o Rafael Salles preparou esse café aqui e vai explicar pra gente por que o Uritu é um café especial. Bem, meus amigos, tecnicamente falando, os cafés especiais, eles têm 2 associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam os cafés em 10 itens, cada um de 0 a 10, totalizando 100 pontos. Aqueles que adquirem de 80 pontos para cima são denominados de cafés especiais, que são os cafés que a Uritu, que é uma torre aqui de Fortaleza, trabalha. Então ela importa cafés de todo o Brasil, muitos cafés de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro já teve também. Inclusive cafés aqui do Ceará. Nós produzimos excelentes cafés aqui na Serra de Baturité, na Serra da Ibiapaba, temos excelentes cafés. Só que não adianta ter um excelente café, um excelente produto se eu não tiver o ponto da torra correto, que é a torra média, que é a torra que a Uritu trabalha. E você encontra a Uritu em todos os principais supermercados da cidade. Os melhores supermercados. Os melhores. Ou, se quiser ir lá na Uritu Cafés Especiais, fica ali na rua Dona Leopoldina, ao lado do Colégio Militar. E eles estão com um ponto também lá na Estação das Artes, Franco, no centro. Você não foi lá ainda, Franco? Tem que ir. Tem que ir, porque tá muito legal, uma pegada cultural bem forte ali, ao lado da Pinacoteca também. Tá valendo muito a pena, de quinta a domingo, fazer esse programa. Mas eu achei que fosse conversa de propaganda, mas o bicho café é bom mesmo. É, É diferenciado. e não precisa colocar açúcar e já vem super doce, porque o ponto da torta, se você vê E é o grão, justamente ele é isso que eu ia marronzinho. dizer. Eu achei que você tinha dito que ia ficar doce sem botar açúcar, mas é real. Olha Isso aí. é verdade. Inclusive, Não é propaganda enganosa, não. Não, aqui a gente garante. Crefito, já que já tava me dizendo que tá querendo adquirir café Uritu lá pro
Eu Café falei especial. que se o fornecedor tiver, pode levar, né? Vai fazer uma revolução aí nas instituições públicas, viu? É. Então a gente depende da licitação, o que o vencedor da licitação tem disponível, né? Então ali a gente consulta o preço, da economicidade e tal, mas o café aqui, se tiver, com toda certeza, a gente põe lá dentro. Na clínica, pelo menos, tá garantido. Tá garantido. Viu, Jax? E eu acho que um tema bem importante aqui é a questão do piso salarial, né? Apesar da gente receber diariamente, posso até dizer assim, sem exagero, diariamente muita reclamação da desvalorização financeira mesmo, né? Tanto de clínicas particulares como principalmente também de órgãos estatais e municipais quanto à fisioterapia. Mas a rigor, a questão da remuneração, do salário, não é uma demanda de competência do CREFITO, é uma questão mais sindical, e o Rafael, como advogado de sindicatos, sabe muito bem disso. Mas a gente tenta ainda, Rafael, expor a situação, colocar que existe uma convenção coletiva. A resposta que a gente sabe das prefeituras, por exemplo, é que elas não têm posição de seguir essa convenção, né? Uhum. Mas, infelizmente, não temos ainda uma lei. Uma lei. E aí eu queria que o Jax falasse um pouco mais sobre isso, tanto a nível estadual como nacional. Quer que eu aponte o caminho para a lei? Também. Pois eu aponto. Então, assim, o piso salarial, tô franco, como eu falei, eu venho da iniciativa privada, então salários quanto maiores, pior pro dono da clínica, pro empregador, né? Porque se você vai pagar mais pela mesma produtividade, você jogando aqui cartas limpas, é isso que acontece, né? A clínica vai gastar mais para ter o mesmo resultado financeiro. Só que quando eu entrei no Conselho Regional, que eu vi, né, os editais de concursos e quanto as prefeituras pagavam, não tem como você ficar contra o piso salarial da fisioterapia e terapia ocupacional. A gente precisa aprovar o piso da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque estão valores extremamente defasados, né? Tem gente aí, para você ter ideia, que tem 11 anos sem reajuste da prefeitura. Então, você ganhar R$2.000 no ano de 2011, Era top. só não tem nada a ver hoje. Você simplesmente não se consegue se sustentar com R$2.000. Sustentar, que eu digo, que você pagar um plano de saúde, ter um mercantil, fazer um supermercado, né, que dê o mês todo. Então, a gente sabe das dificuldades, né? Então, assim, eu aperreio muito lá o nosso procurador, porque realmente, cara, é uma coisa assim que revolta a gente, a alguns salários que a gente tem encontrado. Então, eu passei, né, de não ser a favor para ser um defensor ferrenho do piso salarial da terapia ocupacional e da fisioterapia. Porque a gente tem visto coisas horríveis, salários que não tem como você trabalhar. Resumindo, não tem como. Se você for fazer outra coisa, você consegue ganhar mais. Tá? E é assim, não tem reajuste, não tem nada que garanta um reajuste, pelo menos da inflação. Então é do jeito que o prefeito quer, da hora que quer, faz do jeito que dá, se estiver achando ruim, sai. Então, assim, não é assim que tem que se tratar um profissional, né? Nós exigimos respeito também. Isso é desumano, né? Um prefeito dizer um negócio desse. E a gente não pode compactuar com isso, a gente tem que ir para cima. Então, às vezes, eu tenho que realmente bater muito nessa tecla. Às vezes eu sou capaz, isso não é competência do conselho e tal. Várias vezes a gente já ajuizou algumas coisas e o juiz já disse que não é competência do conselho, mas a gente não deixa de tentar. Não tem como compactuar com os salários que a gente encontra por aí pelo interior. E vou muito além, eu vou além do que a gente já tem encontrado, né? A gente sabe que a política econômica do país vai determinar, né, sua sobrevivência ou não, né? Se você tem dificuldades de ganhar dinheiro, né, por exemplo, os advogados, se a economia piora, vocês vão ter menos clientes. Isso é fato, porque o cara não vai ter o dinheiro para pagar ali a custa inicial que vocês fecharem, né? Esse negócio de pagar quando receber, isso aí é ilusório, né? Porque você imagina que tem ações que demoram 10 anos para sair. Então, se você acertou um percentual com um cara de uma causa de R$200 mil, tudo bem que a gente tem as correções e tudo, mas a inflação, existe vamos dizer aqui, uma corrosão que ela não é identificada na inflação real, tá? Existe essa corrosão. A identificação real é só a quantidade de dinheiro impresso, certo? Mas, ultimamente, a gente viu aí, o dólar aumentou consideravelmente semana passada em um único dia.
quase 5% em um dia. O Brasil, a maioria dos produtos é atrelada ao dólar. Então, não é que o dólar subiu, foi o real que desvalorizou. E isso massacra muito a população pobre. E tem quem ganha pouco, é pior ainda. Então, a gente vê um fisioterapeuta ganhando R$ 1.600 numa prefeitura, a gente sabe da dificuldade que o cara vai passar. Você imagina aí, acabou o teto de gasto, não tem mais, dia 31 de dezembro. A gente vai ter 2024, um quadro de inflação que eu não gosto nem de prever, né? Porque não é coisa de Deus prever. Mas quando você prevê uma inflação, né, que os economistas estão prevendo aí que vai ficar na casa dos 2 dígitos. Então, como é que você vai fazer? Você tem real? Você está perdido, meu amigo. Em 5 anos, você vira com 10 milhões na conta um pobre. Como aconteceu aqui na Venezuela, né? A gente espera que o governo federal se encaminhe para políticas de proteção ao real, né? A gente precisa que o governo faça isso, né? Mas, assim, o prognóstico não é bom. Então, a gente precisa garantir muita coisa. Precisa garantir com lei, que para terapia ocupacional, para fisioterapia, salário, percentual de reajustes. Meu amigo, se eu ganhar 4 mil hoje, daqui 10 anos, 4 mil não tá valendo nada. Nada, 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 nada. Você com 10 milhões na sua conta, você é um pobre, você imagina aí, ganhando 4 mil reais daqui 10 anos. Então, assim, a gente tem que se atentar para determinadas coisas que os fisioterapeutas, a gente não tem essa formação de economia nas faculdades, mas aí tanta gente apanhar, a gente vai estudando, lendo. E assim, eu não deixo meu dinheiro, eu não faço bagunça com meu dinheiro. Eu sei muito bem aonde eu guardo meu dinheiro, em que eu invisto, né? A fisioterapia me deu muita coisa, né? Eu já estou, desde 2009, atuando como fisioterapeuta. A fisioterapia me deu tudo que eu tenho hoje, né? Me deu a esposa, me deu filha, me deu carro, me deu viagens. Enfim, me deu muita coisa a fisioterapia. Eu tenho muito que agradecer a fisioterapia, e foi a melhor coisa que eu fiz. Mudei da análise de sistema para a fisioterapia. Isso foi importante para mim, né? Até uma questão financeira de reconhecimento de todo mundo que passa no meu consultório. Sei lá, se eu tiver 1% de insatisfação, eu acho que eu ainda nem sei, mas deve ter, né? Ninguém agrada a todo mundo. Mas eu tenho já uma carga, vocês têm 4 mil julgamentos, ações e tal. Eu também tenho próximo disso aí, quase 4 mil pacientes que passaram pelas minhas mãos, né? E eu tenho um retorno desses pacientes. Então, eu já tenho minha clientela formada, né, há muitos anos, graças a Deus, tenho dado resultado em muitas condutas que eu tenho admitido lá, mas eu estudo também sobre a questão financeira, porque ninguém sabe o dia da manhã não, meu amigo, e o prognóstico é que não é dos melhores, né? Espero que o governo federal atue para defender o real e não para prejudicar, como a gente viu ações esse ano, né, de emendas parlamentares para derrubar projetos que iriam beneficiar o real. E agora a gente não vê mais esses projetos, essas leis em vigor, né? Obviamente que dia 31 de dezembro a gente tem a finalização de algumas. A partir do dia 1º de janeiro, só Deus sabe para onde é que vai. Mas o apelo aqui é justamente para a economia, né? O governo federal fazer condutas que garantam o real, né? Você ia falar sobre a lei? Não, falando sobre... Hoje em dia tem uma lei do ano 2000 que permite, né, aos estados estabelecerem pisos salariais para determinadas categorias. A única questão é que ele tem que ser um projeto de lei de iniciativa do governo estadual. Então, tem que vir do gabinete do manda para a Assembleia aprovando, aí pode ter um piso estadual. Mas Hoje em dia a gente conseguiu isso na advocacia recentemente. que não seja que nem o da advocacia, né? Porque o da advocacia... Infelizmente foi uma cortesia. Só foi para iniciativa privada, né? Isso está dizendo. Na minha análise, foi uma cortesia com o chapéu dos outros. Que o governo aprova um piso que ele não é obrigado a seguir. E não tem índice de inflação, né? Qual o índice que atrela? É o INPC. INPC? É reajustado pelo INPC. É o consumidor, então né? ele pega e aprovou o piso, mas que o governo não segue o piso, né? É só para a categoria privada. O que, pra gente aqui, Rafael, no caso específico de fisioterapia e terapia ocupacional, não ia fazer grande diferença porque já existe a convenção coletiva da categoria para o ambiente privado, né? O que a gente precisa realmente é essa obrigatoriedade no setor público também. Mas da mesma forma, se for imposto ao setor público, ele pode também estabelecer.
O negócio que aqui para aprovar, para ser mais fácil, né? Porque quando vai afetar o governo, ele tem que dizer de onde vem o dinheiro. E isso acabaria atrasando ainda mais, que é um pleito antigo da OAB aqui. E aí ficou, como o Franco disse, ficou só para iniciativa privada. Pode ser estendido para iniciativa pública, mas aí eu tenho que dizer de onde o dinheiro vai sair. Então vocês sofreram 2 perdas já de cara, né? Eu tive uma reunião lá na OAB aqui com o doutor Erinaldo para falar sobre a reforma tributária, como vai ficar para os advogados. Então, meu amigo, se preparem, viu? Se ela for aprovada, e muito provável que seja... 30 e poucos por cento. Então assim, vai sair de 12, 13, né? Mais ou menos isso aí que vocês pagam, para mais do que o dobro, tá? Então, assim, vejo a luta lá da OAB em relação a isso, né? Para poder realmente diminuir a carga tributária. Meu amigo, existe uma curva chamada curva de Laffer, que é justamente quando você chega no ponto máximo que as pessoas podem pagar de imposto. Nós já estamos nela. Com essa reforma tributária, nós vamos ultrapassar em muito. Então, assim, vai ficar insustentável, né? Isso vai gerar muito desemprego. Isso aí já é batido, né? Inclusive, eu tive com o deputado Mauro Filho, que é um monstro na economia, né? E ele tem algumas coisas a ponderar. Mas, assim, o governo muito provável que apoie, que passe essa reforma tributária. E ainda dá tempo de fazer algumas mudanças. O doutor Erinaldo, encontrei com ele lá em Brasília também. Ele está na luta também. Estão bem ativos lá nessa parte. E, assim, para a área de saúde não vai mudar muita coisa. O Franco tá muito preocupado, viu? Não, com toda certeza, a advocacia vai sofrer, não tenha dúvida disso, não, meu amigo. Vamos tirar isso aí. Pois, bom, espero que tire mesmo, né? Minha palavra é de tirar. Porque, assim, a gente já paga muito imposto. Os profissionais liberais como um todo, né? Mas a área de saúde, ela tá resguardada. A fisioterapia eu tive lá em Brasília, fui cascaviar em todos os gabinetes lá de quem está envolvido com a reforma tributária, para garantia da terapia ocupacional e da fisioterapia. Nós estamos resguardados, né, pelo Simples, incluso no Simples, até 4,9 milhões, né, anual, a gente não tem problema de mudança de Esse é o problema do Franco, ele acaba ultrapassando esse teto aí. Passando por outra faixa. Você pegar uma causa grande, meu amigo, você ultrapassa rapidinho. Aí você sair de uma alíquota baixinha para... E vocês não estão inclusos no Simples não, tá? Estamos. Mas não vai perder não com a reforma? Porque o que eu só quero é perder. Essa discussão, Então, assim, se manterem no Simples, beleza. Está no anexo 4, eu acho. Eu acho que precisa de uma adesão maior da categoria. Eu vi que realmente... Não, mas tá tendo. Na fisioterapia nós estamos resguardados, né? Mas, assim, eu corri muito atrás também. Tive nas reuniões lá na OAB. Tive reunião com vários deputados, inclusive lá com o Mauro Filho, que é o crânio do negócio. Ele é quem entende mesmo, foi secretário de Fazenda aqui muitos anos, né? E até agradecer ele aí pela receptividade, que ele disponibilizou um tempo lá para conversar comigo, né? E no quente da votação da reforma, né? Nas comissões ainda, né? Obviamente que ainda está tramitando, mas assim, a gente se preocupa porque, por exemplo, se a gente tem um advogado que ganha determinado valor, né, que tem um certo dinheiro, é o cara que vai lá no meu consultório, né? Que paga particular, que também me sustenta, né? Tô falando de direito, mas tem outros profissionais também. Mas aí o cara, quando reduz o dinheiro do cara, ele vai reduzir os gastos, é óbvio. Então o dinheiro não roda. Feito dominó. A economia fica muito deteriorada. E isso aí, se o governo aprovar, né, o orçamento, como ele está de arrecadação de imposto, para 280 bilhões, como eles estão querendo, se for aprovado isso aí, esqueça, não passa, vocês não conseguem sair da reforma tributária. Vocês vão pagar os 32%. Mais ou menos isso, né? Vamos falar de coisa boa agora? Falar de coisa boa agora. O Jacques é casado também com uma fisioterapeuta, né? Doutora Rebeca. Exato. E falando de coisa boa, foi o nascimento esse ano da Melissa. Melissa ali que é próxima da Maia, mais nova do que a Maia. Maia é do Rafael. E que trouxe toda essa paternidade agora para o Jacques, né? Aí, fala um pouquinho aí, Melissa, muito aguardada. Rapaz, veio, assim, não vai falar quando foi que a menina custou, não. Mas... não. A gente passou por problema sem falar o valor, né? Contar aqui, eu me casei em 2012 e a gente veio tentando
gravidez e ela engravidava, mas perdia, engravidava, mas perdia. E teve uma das gravidez, assim, que foi muito marcante pra gente, que ela já tava com 20 semanas, foi quando a gente descobriu o problema realmente e a criança veio a óbito, né? Então, assim, foram várias perdas realmente que são bem dolorosas pra mim e imagina pra mulher, né? Então, eu tive que dar esse apoio muito intenso, até ainda bem que não foi na época do conselho, né? Foi bem antes do conselho. E por essas decepções de perdas de filho, perda de filho, a gente acabou decidindo não morar mais aqui no Brasil, né? E porque ela já estava muito insatisfeita, né? Assim, amargurada com os acontecimentos. E eu também fiquei muito, muito triste com isso, né? Vivia cabisbaixo, querendo chorar, toda aquela dos acontecimentos ruins que a gente tem que passar, né? Mas aí, eu acho que Deus teve misericórdia. Eu acho não, eu tenho certeza que ele teve misericórdia e mandou esse presente que nasceu há 6 meses atrás pra gente, né? Que trouxe não só a alegria para casa, mas muitas curas também, né? Espirituais e mentais, vamos dizer assim, que fez com que a gente realmente não deixasse abalar mais a fé como eu já tinha deixado abalar, né? E isso é muito importante porque por muitas vezes a gente acha que Deus está castigando muita gente. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de tão ruim que nada dá certo, né? Nada dá certo que eu digo numa questão pessoal, né? Graças a Deus, profissional a gente estava bem, mas pessoalmente foi assim um período muito difícil pra gente, né? E a gente tinha decidido ir embora e tal, já tinha comprado passagem, já tinha visto casa lá, já, enfim, meus primos iam também, né, que foram. E aí teve a eleição, me botaram na presidência, e aí eu abortei todo o projeto lá de já aborto com aborto, né? Então a gente abortei já o projeto dos Estados Unidos, que a gente já estava todo pronto para ir. E porque nós ficamos, né? Foi justamente, eu acho que Deus para poder mandar esse presente. E aí hoje tá a dona Melissa mandando em casa, né? E minha esposa que toma mais conta dela, trabalha também, mas fisioterapeuta. Mas ela quem fica com a carga, né? Maior. E eu, por conta do conselho, sempre ausente. Tento almoçar todos os dias em casa. Como é que chega lá, ela não olha. Tem dia que ela fica com raiva, não olha nem. Entendi. Assim, a gente faz muita viagem, né, para o conselho, para conhecer os outros regionais. Muita coisa a gente precisa ir buscar fora do Ceará, né? E um dado horrível, porque nem todos os conselhos, a maioria dos conselhos não tem a estrutura que a gente está criando lá no CREFIT 6, que vai ser referência no Brasil de conselho, não tenho dúvida disso, né? Eu estou trabalhando para isso, né? E a gente viaja muito para buscar coisas inovadoras para cá. E com essas ausências, né? E o Dr. Franco até algumas vezes também teve com a gente sabe, né? Prejudica filho, prejudica mulher, então cria-se assim, um distanciamento. A gente doa muito pelo trabalho da gente, né? E a gente tem que tentar conversar e fazer com que em casa entenda esse distanciamento. Foi um compromisso que a gente teve quando assumiu o Conselho Regional. E aí, quando viaja aqui, volta de casa, a menina não me reconhece. Então, isso aí acabou me deixando meio que bem triste, né? Viajando menos. Não, com certeza, esse ano Vídeo chamado. Esse ano eu saí. Ele disse. Telepresencial, velho. Rapaz, um dia ele chegou triste. Rapaz, a menina não olhou nem pra mim. Eu virava aqui o rosto dela, ela virava de lado. Então, assim, é muito nova, né? E aí você perde o contato 3, 4 dias, dificulta muito, né? E minha esposa fica só com ela, é meio complicado. Mas é o compromisso, né? Assumir esse compromisso e até o 2026. Mas é bom demais. Vai ser assim. Graças a Deus. Hoje, esse ano de 2023, eu não viajei nenhuma vez pelo Conselho mesmo, né? As viagens que eu fiz foi pelo Conselho Federal. O CREFIT 6 até achei bom, porque a licitação das passagens atrasaram e tal. E aí hoje a gente não tem mais quase nada para gastar de passagem, então eu acosto mesmo. Nossos gastos diminuíram significativamente, né? Para investir em coisas importantes. Perfeito. Meu amigo, estamos na nossa reta final aqui. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o fisioterapeuta,
e para o terapeuta ocupacional. Mensagem dizendo, Jax, eu acho importante a gente ver no dia a dia, né, que aquela famosa frase que também a gente escutava muito na OAB, né? Na OAB tive a felicidade de também ter sido conselheiro lá e falar assim, olha, a gente só escuta falar do OAB quando manda o boleto, né, de pagamento. E no caso aqui do conselho, que tem um papel ainda mais de fiscalização, quando chega lá a fiscalização, né? Mas queria que você desse uma mensagem final aí dessa nova roupagem do CREFITO e no que é que o profissional pode aguardar ainda dessa gestão. Bom, primeiramente até falar sobre as dificuldades que a gente teve, né, nesse começo de gestão, e a gente entende a ânsia dos profissionais de tentar mudar essa realidade, como a gente já comentou aqui, salarial, carga horária, condições de trabalho em si mesmo. Alguns locais a gente tentou fazer a interdição, não conseguia porque o Conselho Federal não tinha uma resolução que nos respaldasse legalmente, né? Mas agora a gente solicitou ao Conselho Federal, o Conselho Federal já botou eu e o do Piauí para poder a gente fazer essa resolução, entregar em mãos para ele poder publicar essa resolução das interdições da fisioterapia e terapia ocupacional e falar que eu sei que já está com mais de um ano que a gente está na gestão, a gente já melhorou muita coisa administrativa, a gente ainda está organizando muita casa, obviamente que a gente já está bem avançado, mas inclusive agora esse mês já foram passadas as rotas de fiscalizações, tanto as de denúncias, que a gente nunca deixou de ir nenhuma denunciada, mas também as de rotina, né, que não tem denúncia, para justamente pegar de surpresa, né, clínicas, hospitais. Hospital é um problema, o calo no sapato, e as prefeituras nem se falam, né? Então, assim, a gente está se preparando, a gente vai deixar em 40% tudo que o conselho arrecadar para fiscalização, né, seguindo lá os trâmites da administração pública. A gente precisa realmente sair dessa inércia que foi durante muitos anos, e eu acho que os profissionais confiaram na gente isso e vou me esforçar o máximo possível para que eles tenham essas respostas, né? E dizer a eles que eles, né, a conduta deles, o posicionamento, a postura que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm, né, dentro do seu trabalho que vão determinar também os caminhos da terapia ocupacional e da fisioterapia. Então, se posicionem, né, não aceitem qualquer coisa, porque eu acho que esse não é o caminho para fortalecer, né? Agora, podem contar com a gente no que precisarem, mandem para a ouvidoria do conselho, telefone, seja o que for. A gente tem um e-mail da ouvidoria que todos os dias ele é visto, né, pelas duas ouvidoras. As denúncias, elas são sigilosas, não precisa, a gente só precisa de um contato para poder a gente ter o feedback de algumas dúvidas, mas todas as denúncias da ouvidoria, elas estão sendo encaminhadas e estão sendo apuradas. Muitas a gente já conseguiu resolver, mas o conselho ainda precisa avançar mais, né? E eu só posso avançar esse avanço maior quando eu tiver com a segurança dentro do nosso conselho, né? Eu não posso também me prejudicar, né, por uma questão administrativa, né? Quem trabalha o TCU bate em cima da gente, né, manda ofício direto, tal, a gente vai ajeitando o que eles vão solicitando e a partir daí a gente vai correr para fora dos muros do conselho, que um prédiozinho capenga daquele ali, acho que a gente tem que, se desse até para eu me mudar de lá, eu me mudaria, né? Vai depender da economia que a gente vai ter esse ano, para melhorar o atendimento ao profissional, melhorar, até se nem precisar o profissional ir lá, resolver tudo pela internet, né? O nosso intuito é chegar a esse ponto e o profissional, na hora que precisar do conselho, ele ser atendido, porque um dos gargalos do conselho é o péssimo atendimento que a gente tem. 2 semanas lá que a Vivo a gente já notificou, já denunciou na Anatel, 2 meses que nós estamos sem telefone fixo lá na região, porque roubaram os cabos. Enfim, assim, uma coisa absurda também, chega a ser até falta de respeito. Aí a CAGES está com uma semana que não tem água. Meu amigo, não tem como permanecer num prédio daquele ali, né? E é ali perto de Iguatemi, viu? Não é... Subúrbio, não. Não, eu digo, não é dentro de um 20 quilômetros de Fortaleza, não. É dentro da cidade, que onde lá em casa não falta água, nem falta... Perdão, ainda falta energia de vez em quando, né? Não é todo dia não, mas de vez em quando cai energia lá, estoura transformador, enfim. A gente precisa ter uma organização estrutural também, porque desses eventos prejudicou, teve vazamento de cano,
que teve que quebrar o auditório, a gente teve queima de vários equipamentos lá por conta dessa falta de energia, embora a gente tenha no break na maioria das máquinas lá, né? E telefone a gente deixa de atender, o profissional fica insatisfeito, com razão, e a gente precisa mudar essa realidade do conselho. Nós não entramos para ficar com isso, não. Então, se for preciso sair de lá, nós vamos sair por conta dessa problemática na região lá. Esse programa vai ao ar no dia 13 de outubro, que é dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Então, eu queria que mandasse uma mensagem especificamente sobre esse mês, né, de comemoração e dissesse também as ações do CREFITO, essas ações mais sociais também que vão acontecer aí nesse mês. Pronto. Então, ontem, dia 12 de outubro, né, a gente teve o início da programação dentro do Iguatemi. É a primeira vez que a gente vai estar com um conselho dentro de um shopping. Que foi ontem, 12, 13 e 14. Medindo glicemia lá, o que é? Não, isso aí tá fora da questão, tá? Os outros anos eram assim, mas a gente não vai ter esse tipo de conduta lá. Nosso intuito lá no Iguatemi é mostrar as tecnologias da fisioterapia e terapia ocupacional. E tecnologias mais avançadas que a gente encontrar. Baropodometria, termografia, luz intensa pulsada, tratamentos extremamente efetivos, como a gente tem com o IG Lux, no tratamento de úlcera para diabéticos, né? Falou da glicemia aí. Então, hoje a gente está com coisas totalmente avançadas, que são de desconhecimento total da população. E a gente está lá para mostrar isso, né? Se você puder, dar uma passadinha lá, vá comparecer para poder conhecer onde a fisioterapia já está caminhando, né? E como hoje, dia 13, desejar aqui os parabéns, né, aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Ceará e obviamente, do Brasil também, pelo dia, nosso dia, e desejar muito sucesso profissional e que a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela terá um futuro próximo, que eu acho que daqui 5 anos no máximo, a gente vai estar sendo visto com os olhos melhores ainda, né? Já melhorou muito, mas a gente vai estar com os olhos ainda melhores para a gente. Não tenho dúvida como as coisas andam se encaminhando, que nós vamos ser um dos profissionais mais requisitados e mais bem pagos do Brasil, né? Então, esse é minha previsão. E em cima disso, Jax, eu queria que tu mandasse uma mensagem também, mas até como o Jax da iniciativa privada, né? Não necessariamente o Jax, presidente do CREFITO, para aquele profissional, acho muito importante isso, Rafael, aquele profissional que tá na dúvida ali, será que a fisioterapia tem futuro? Será que dá dinheiro, né? Vamos falar claro, né? Será que eu vou conseguir sustentar minha família, todo mundo reclamando de salário? Será que a terapia ocupacional... O que é que você falaria hoje, se você pudesse falar hoje, para aquela pessoa que está se formando agora e que tá com a insegurança de saber se vai conseguir realmente sustentar sua família dessas profissões? Bom, primeiro, não tenho dúvida que dá dinheiro, tá? Mas para isso, como em qualquer profissão, a gente precisa investir. E você tem que investir em você também, né? Você tem que se capacitar. Não é só você abrir uma clínica, investiu lá 100 mil reais para abrir um consultório. Não é por aí que se encaminha, né? A gente precisa ter uma carga de conhecimento muito grande para que a gente consiga dar certo, tá? Então, assim, o meu conselho é que estudem, se capacitem, invistam em vocês, não tenham medo, né? Quando eu iniciei, eu atendia pacientes em domicílio, ia de ônibus, carregando mala, 1h da tarde, 3h da tarde. Então, assim, todo começo é difícil. A gente sabe das dificuldades, né? O direito é assim, a fisioterapia é assim, a terapia ocupacional é assim. A gente sabe das dificuldades, mas com o conhecimento, né? Os estudos, né? O investimento em estudos e investimentos em equipamentos, no nosso caso. A gente também acaba se destacando e aí, assim, tendo o retorno financeiro tão desejado, né? Eu não tenho que reclamar do meu consultório, dos meus ganhos dentro do meu consultório, superam bastante os ganhos do conselho. Então, eu não preciso, basicamente, não precisaria estar no conselho para estar feliz com a fisioterapia. Então, o recado que eu deixo é que persistam, insistam, mas de forma programada, tá? Com investimentos,
mas em capacitação. E depois é que vocês investem nos equipamentos e estrutura. E é por aí. Assim como na advocacia, Rafael, existe todo um discurso de dificuldade que é real, não vamos tirar o mérito disso, mas existem pessoas também, e o Jax é uma, onde você pode olhar a trajetória e ver os passos que deixou e tentar seguir ali aqueles passos que dá certo. Meu amigo, um grande prazer recebê-lo aqui, um cara que formou uma amizade ali vinda do Crefito, que eu admiro pelo hiperfoco que tem no que se determina a fazer. O cara que tá pensando, Rafael, o Crefito 24 horas por dia. Não sei como é que ele consegue isso, mas está conseguindo. Vimos aqui que há toda uma segurança por trás, dada pela Rebeca. Agora, um incentivo pela Melissa, né? Quando chega, reconhece o pai ali, já é outra, já é outra coisa. Mas lhe agradecer muito e deixar essa mensagem aqui que você deixou para os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. O tempo foi curto. Eu que agradeço pelo convite. Parece que você tem uns presentinhos aí, Franco. Pronto. E aproveitando aqui, vamos falar dos nossos apoiadores. Claro. Rafael Salles. Uritu, Cafés Especiais, Mispas Segurança, Jolie Marie Maison e Espaço Fateixa, melhor localização de Jeri. Meu amigo Jax, para você lembrar sempre desse programa aqui e fazer as anotações aqui da nossa Mispa Segurança, que para quando você quiser tomar aquele personalizado aí do Amigos de Lei. Tem mais aqui, Jonathan? Top. O café. E o nosso café especial de Uritu, Cafés Especiais. Vou fazer pra inveja, você. pessoal lá, viu? Muito bem. Já moído aí no ponto. É lá tá demais. Então foi isso, Rafael Salles. Foi isso, meus amigos. Mais uma maravilhosa conversa extrajurídica. A nossa produção aqui tá lembrando dos arrobas. Então vamos deixar aqui para quem quer seguir o Crefito, o arroba do Crefito 6, arroba do Jax, diz aí qual Jax IPS. JCQUS IPS. A clínica, diz aí a especialidade da clínica, né? Porque Clínica Intersaúde. a especialidade lá é... A gente tem pilates, RPG, osteopatia, quiropraxia, palmilha postural, teste da pisada, mesoterapia, Fazer esse tratamento de teste aí, hernia de cara. Da pisada, tratamento de né? hernia de disco, qualquer dores, né? Tratamento de dores lá também. Então a gente utiliza muitas técnicas, acupuntura, dermatofuncional e tem outras profissões também que estão junto lá com a gente. Acesse aí, porque a Melicinha também Precisa comer, né? Precisa leitinho. leitinho dela. Você lembra da Taizinha. Dobrou, viu? Meu amigo Rafael Salles, é isso. Você que esteve até agora com a gente, obrigado pela sua audiência, especialmente parabéns para você que é fisioterapeuta e Parabéns a terapeuta todos os meus amigos ocupacional. fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E é isso, estive aqui com meu amigo Rafael E Salles. meu amigo Franco Almada. Você esteve em mais um Amigos de Lei. Tchau. Até mais.